Opa, esse é mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Deixa o seu like e já se inscreva no AT pra dar aquela moral. Mas eu acho que o técnico do São Paulo, de fato, existe aquele 8 ou 80, que ontem eu falei na live até, né, com o nosso querido Ricardo Senna, que está por aqui também, né, está conferindo essa live. Eu falei para ele que é o seguinte, cara, eu entendo que esse 8 ou 80, ele não é saudável, ele não faz bem, né, em qualquer análise. Quando você olha para extremos, né, de uma mesma coisa, nunca é bom, nunca vai sair algo positivo. Mas eu entendo também, Chacon, que o técnico não dá para ser imune à crítica. Não é que a gente está criticando ele, que a gente quer que ele saia, quer, enfim, trocar o técnico. E o Zubeldia é um cara que nos últimos jogos ele tem sido alvo de críticas justamente pelos erros que ele está cometendo. Ele tem teimosias, ele tem insistências, ele não tem variação. A gente não pode aceitar, né, Chacon, 2 jogos com um jogador a mais, quando você tem superioridade numérica, você tem 11 contra 10, você ficar chuveirando na área. Chuveirar na área quando o time tá fechado, é quando você não tem peças, você tem um a mais, cara. Vai estar sempre um cara livre, você triangulando bem a bola, vai estar sempre sobrando um. Então, assim, é muito mais uma disposição. E aí eu entendo muito mais que, assim, claro que tem uma pressão em cima do técnico e tudo mais. Eu entendo que tem que ser 3 faces de crítica. Para mim, eu acho que é algo óbvio. Técnico, que é sempre o mais fácil falar do técnico. Então, o Zubeldia erra nisso, erra naquilo. É mais fácil falar do técnico, isso é um fato, isso não é uma invenção. É muito mais fácil quando você fala do seu treinador. Então, acho que é o ponto 1. Elenco, que é pouco falado muitas vezes, mas o elenco do São Paulo também é quem toma a decisão final no campo. E isso tem que gerar uma cobrança muito grande também. E, de novo, cara, para você qualificar o seu técnico, não precisa desqualificar o seu elenco. Não precisa falar que, mas com esse elenco também fica difícil. Cara, o Zubeldia tem o melhor elenco do São Paulo, cara, nos últimos anos, né? Muitos técnicos com menos fizeram mais. Mas esse elenco, então, cara, para mim não é um elenco fraco, para mim a gente tem um time forte, né? Então, eu vejo dessa forma, pelo menos. E acho que é um time que merece críticas pela tomada de decisão que tem no campo muitas vezes. E a última face, que é a face mais importante, é a face da diretoria, cara. Você tem que criticar a diretoria, você tem que falar das escolhas, tem que falar de quem chancela tudo isso, né? Então, eu entendo todas as facetas da crítica do São Paulo Futebol Clube. E eu acho que centraliza muito no técnico. Mas ele tem que se ajudar, né, Chacon? Total, separei alguns pontos aqui para falar sobre a coletiva dele. Primeiro, concordo totalmente sobre essa questão da direção, porque assim, torcedor aqui que está insatisfeito com o Zubeldia, seja insatisfeito com quem trouxe. O Zubeldia não viu um anúncio no LinkedIn e não tinha ninguém que se inscreveu, foi lá, se inscreveu e virou técnico de São Paulo. Ou bateu na porta lá do CT da Barra Funda e falou, por favor, me contratem como técnico. Ligaram para ele. Ligaram para o Zubeldia, inclusive estavam me ligando, não poderia casar mais a parte de sonoplastia e de... não podia combinar mais, né? Estavam me ligando aqui. Mas ligaram para o Zubeldia, assim como ligaram para o Carpini, né, na temporada passada. Convidaram eles a treinar o São Paulo. Isso que o Zubeldia recusou a primeira, né? Aí chamaram o Carpini, tocou o telefone do Carpini, como é que ele vai falar não? Aí depois convidaram o Zubeldia, falaram, você tem respaldo e tudo mais. Então, tá insatisfeito com o Zubeldia? Esteja insatisfeito com quem o trouxe também, tá bom? Então, esse é um ponto. Como eu disse, e eu escrevi isso no Twitter, né? Eu, como jornalista, eu, como torcedor, eu posso ter qualquer outra opinião, mas eu nunca vou emiti-la, não é o caso, tá? Só para deixar claro, mas eu nunca vou emiti-la como jornalista, que é pedir a cabeça de treinador. Eu não gostaria que ninguém pedisse a minha, não faço mesmo. Porém, contudo, todavia, ele não está isento de críticas, ele não está isento, não é nem de crítica, mas de questionamentos. Eu tenho que ser questionado na coletiva, quando a gente tem a oportunidade. Chegar e falar, Zubeldia, por que isso não funcionou? Zubeldia, você está satisfeito com o desempenho da equipe até aqui? E tudo isso tem que ser feito. Todas as vezes, todos os jogos. E não só com o Zubeldia, com qualquer outro, tá? Desde que eu comecei a cobrir o São Paulo, obviamente, eu era uma pessoa diferente do que eu sou hoje e tenho amadurecido ao longo do tempo. Antes, talvez eu tivesse mais uma postura de pedir a cabeça dos outros. E eu refleti e achei que isso não vale a pena, não é correto também. Desde o Diniz, eu sou favorável à manutenção do treinador. Tem que ter respaldo. E a crítica é com quem contrata. Isso posto, vamos às falas do Zubeldia. Ele fala, não foi nenhuma fala, necessariamente, mas ele escala o Sabino como titular, né, visando uma melhor saída de bola.
E a saída de bola é uma dificuldade do São Paulo nessa temporada. Tá difícil sair com a bola trabalhada. É difícil do São Paulo fazer progressão por setor. Não é o Sabino que tá dando jeito. E outra, o Sabino comparado ao Alan Franco é menos zagueiro, é menos defensor. Eu não abriria a mão de um defensor tão qualificado quanto o Alan Franco para ter uma suposta melhor saída de bola, o que não acontece. É isso que ele alega para colocar o Sabino no lugar do Alan Franco? Não, é isso que a gente tem de informação. Melhor saída de bola para equipes mais fechadas. Né? E o Campeonato Paulista, como as equipes são inferiores, geralmente, então são equipes geralmente mais fechadas. Ô, Chacon, o Alan Franco tem um zagueiro no Brasil que está no nível do Alan Franco. O nome dele é Léo Ortiz. Nenhum outro no Brasil tem o nível do Alan Franco. Ele é zagueiro, defensor. Ele não pode ser reserva desse time nunca, nunca. E tem uma outra coisa, cara. Para mim, o Alan Franco foi o melhor jogador da temporada 2024 de São Paulo. Para mim. Aí, opiniões. Essa é a minha, tem gente que tem diferente, tá tudo certo. Ele fala sobre período de preparação. É verdade, o Campeonato Paulista tem que ser um período de preparação, mas tem que ser um período de evolução também. Está acontecendo essa evolução? Estamos enxergando esse período de evolução? Isso tem que ser questionado também. Ele destaca, não sei se nessa resposta agora já me fugiu, mas em uma outra, ele destaca sobre, a gente tem que ver que esse é um período que não está tendo muita lesão. Cara, não pode ser a Copa do Mundo não tem lesão, entendeu? Tem que ser um período, se é de preparação, de melhoria tática, de recursos dentro de jogo. Não de, caramba, passamos sem lesão. Lesão eventualmente vem. E aí é a habilidade de você, equilibrar os pratos sem seus principais jogadores. Que até acho que foi o que ele conseguiu fazer na temporada passada, perdendo a principal dupla de volante. Colocou lá o Luiz Gustavo, e aí é com Bobadilha, às vezes o Marcos Antônio, e até deram conta do recado, em algumas vezes. Até seguraram a bronca durante o que foi a temporada, o que poderia ser com Pablo Maia e Alisson na melhor forma. Então é isso, a lesão vem. Se não agora, vem depois. E outro, que aí é o que mais me incomoda da fala dele, poderia fazer o gol tranquilamente. Como se, assim, o São Paulo pudesse escolher quando fazer o gol. Não, vou fazer o gol em qualquer momento. Não preciso fazer agora. Posso fazer depois. Sabe? Então, assim, poderia fazer o gol tranquilamente, assim, como se fosse fácil. Então, a pergunta é simples. Por que não fez? Por que não marcou? Se era tão fácil assim, se poderia fazer tranquilo, por que não fez umzinho? Com um a mais? Por quê? É isso que precisa ser respondido pelo Zubeldia, que ele não responde. É isso que fala. A minha crítica ao Zubeldia vai mais por esse ponto. Fala então, poderia fazer tranquilamente. Por que não fez? Responde essa. Entendeu? É simples. São Paulo poderia ter vencido de 1-0, teria sido um jogo ruim, mas pelo menos teria conquistado, mas nem isso conseguiu, nem marcar um gol com um a mais. E aí entra também o ponto do elenco, mas entra também o ponto da diretoria, Renan, porque assim, eu entendo totalmente que o jogo de ontem você não precisaria ter uma logística, uma preparação da NASA para você conseguir vencer uma Inter de Limeira com o jogador a mais. Mas eu não tenho memória curta, eu estive ali justamente na pré-temporada e, cara, o São Paulo tem uma sequência de jogos que o São Paulo não consegue parar 2 dias para treinar. Hoje o São Paulo não consegue ter 2 dias de tático, não consegue ter 2 dias ali na Barra Funda. Isso é uma escolha da diretoria, não é o técnico que escolheu ficar enfiando lá na Flórida para fazer uma pré-temporada que você perde dias ali de preparação e vem o Paulistão, aí tem que jogar o seu calendário para frente, joga sábado, joga segunda e joga quinta. Isso é uma escolha da diretoria. E aí acho que a gente tem que expor os dois lados disso. Dito isso, como diria o nosso Ilcinho, que está hoje faltante aqui na nossa live, né? Tá ausente o nosso Ilcinho, eu acho também que, assim, tem coisa, acho que o futebol ele é complexo, você tem que olhar para contexto, olhar para o todo, mas muitas vezes ele é simples, e o simples é São Paulo contra a Inter de Limeira, 11 contra 10, você precisa ganhar o jogo. E isso é o ponto de crítica maior para o Zubeldia, né, Renan? Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada então que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.